Fala, cambada do céu! Ele é Peri Andrade! E ele, Marcos Gilberto! Oh, meu pai do céu! E estamos aqui de novo para poder falar de The End, So Far. 7º disco de inéditas do Slipknot. Vamos dar nossas primeiras impressões e análise aqui nesse videozinho. Obviamente que tinha que ter Marcos para poder trocar essa ideia aqui comigo. Boa. Inclusive, eu já começo com um debate aqui, um questionamento, Marcos. Traga. É o fim? Será? Pô, vou dizer uma coisa pra você, polêmica aqui. Parece. Será? Você ficou com essa impressão mesmo? Pô, fiquei com essa impressão, cara. Então, eu tinha esquecido desse rumor, né, de que poderia ser o último e tudo mais. Pensar agora o disco com essa chave me ajuda, de repente, talvez até entender um pouco melhor algumas impressões que eu tive do disco, tá ligado? Eu concordo com você, em parte que é fim. Mas não exatamente, acho que o fim do jeito que a gente imagina. Primeiro, é o último disco com a Roadrunner. E é basicamente quem tá com eles desde o começo, assim. Então, de certa forma, um ciclo tá se fechando. Verdade. Mas eu acho que eles querem dizer, de certa forma metafórica também, que talvez um ciclo desses 30 anos aí, quase de banda aí, né? Esse tempo todo que a banda tá em ativa, vai haver uma próxima fase do Slipknot. Vai haver o Slipknot 2.0. O Slipknot, no longo dos últimos anos, saída de membro, morte de ex-membro, morte de membro enquanto tava na banda, morte de filho de membro. Cara, é uma série de acontecimentos que o Slipknot teve que lidar, porque é uma banda, imagina, tipo assim, eu até fiquei pensando assim, sei lá, o Titãs, né? Nada a ver com o Slipknot, né? Mas tem a ver, porque o fato, tipo, também era uma banda com trocentas pessoas. E no final das contas, tem 4 hoje, tem 3, tem 2 remanescentes, sei lá, do grupo original. A gente pode acabar vendo mais mudanças de membros, e isso não significa que é o fim. Mas o Slipknot, ele sempre trabalhou com o fim, término, a finitude da vida, de momentos da banda, sabe? Períodos da vida. E que eles sempre continuaram, de certa forma. Sim. Há uma questão aqui nesse disco, pelas músicas, como você disse, pelas escolhas que eles fazem, que indicam que alguma coisa está se encerrando. O que vai ser isso? Eu não sei. Ao mesmo tempo que eu digo o seguinte, o que eles apresentaram também, o You're Not Your Kind, e pra mim é o grande mérito desse disco, eu acho que eles, em certa parte do disco, eles evoluem e eles mostram já que, ó, se uma coisa tá acabando, outra pode estar começando. Eu fico muito com a sensação de que esse disco, ele é uma consequência e um desdobramento, né? Eu não diria evolução, porque seria até estranho pensar assim, que tipo de som o Slipknot evoluiria, né? Os caras já são, assim, muito fora da casinha, uma conexão entre o que é o new metal do início dos anos 2000 com grind, com death metal, Industrial. coisa do industrial, exatamente. Então, assim, é uma banda que conjuga várias coisas de forma muito boa, vocais agressivos, com refrões limpos e partes limpas, que são legais, né? São, digamos assim, a melhor palavra seria agradáveis, né? Que cantaroláveis, são grandes refrões de estádio. Então, assim, é uma banda que consegue conjugar coisas que diversos outros artistas já tentaram e talvez não tenham sido tão bem sucedidos quanto o Slipknot. Pensando, inclusive, na música extrema, né? Literalmente o extremo para tocar em rádio, sei lá, na Jovem Pan, coisas assim, né? Em rádio popular. Concluiu o que eu tava dizendo, eu não consigo dizer que é uma evolução do We Are Not Your Kind. Digamos assim, é um desdobramento. Eu acho que no We Are Not Your Kind, o Slipknot, ele descobre que ele consegue fazer algumas experimentações que eles não tinham tentado antes. Eu acho que a coisa do industrial no We Are Not Your Kind aparece um pouco mais. Uma coisa também que aparece um pouco mais no We Are Not Your Kind é uma referência ao new metal, digamos assim, o new metal clássico do Korn, do Deftones e outras bandas e tal. E isso se torna mais gritante nesse último disco. É possível, e aí eu tô falando por mim, que o fã do Slipknot, que tá acostumado com um certo tipo de som, tenha uma certa estranheza. Porque eu tive essa estranheza. Aqui a gente tá falando de primeiras impressões. Inclusive, eu falei que eu não gostei do disco. Às vezes eu e o Marcos, a gente concorda nas coisas que a gente vai falar, né? Mas eu já sabia disso, que o Marcos, ele não tinha aproveitado tanto disco quanto o Not Your Kind. O que foi que te estranhou, que deu essa sensação? Tem duas coisas que me fizeram não curtir esse disco
nessas primeiras sessões de escuta que eu fiz. Uhum. A primeira é um pouco essa aposta numa coisa mais... Não é clean, mas ela é menos barulhenta que o que a gente está acostumado do Slipknot. Menos explosivo. E a outra parada é que nos momentos em que o Slipknot se propõe a ser explosivo do jeito que a gente está acostumado, fica muito marcante, salvo algumas exceções, que parece que eles estão fazendo a mesma coisa sempre. São algumas músicas que têm refrões que são muito previsíveis, de coisas que a gente já ouviu do Slipknot fazer em outros discos, andamentos, né, de música agitada, acelerada, andamentos que lembram muito, por exemplo, é referência, mas assim, lembra muito o primeiro disco, quando os caras se propõem a ser barulhento, explosivo, é um bagulho que meio que eu já ouvi. E quando não é uma coisa que, sei lá, como eu não tô acostumado, eu não sei se eu curto muito essa vibe que eles entraram, entendeu? E essas duas coisas, assim, que eu acho que me incomodaram nesse disco. Eu achei que é perfeito que você coloca, porque eu acho que isso pode, de certa forma, rodear não exatamente a sensação, por exemplo, as pessoas terem a mesma sensação das duas coisas de você. Mas eu acho que são duas coisas que podem incomodar as pessoas no disco. E eu concordo, de certa forma, com isso com você. Eu já quero colocar aqui. Essas partes, digamos, são mais clean. Algumas experimentais, outras eu acho que são mais elaboradas, construídas com mais calmas, coisas assim. Francamente, para mim, é o melhor do disco. Eu acho que ou o Slipknot ele conseguiu nesse disco fazer músicas nesse sentido mais calmas, assim, ou que elas em boa parte são calmas e algum tempo depois se elaboram pesadas, assim, ou eles fazem as músicas que são muito britadeiras, assim, muito intensa por inteiro, um bloco inteiro de intensidade, assim. Eu queria que eles tivessem conseguido achar um meio termo melhor. E aí, isso, inclusive, dessa sensação que você teve, tipo, desses dois pontos, eu tenho um ponto com esse trabalho que eu gosto dele, porém, esse disco eu sinto que ele é menos conectado e menos fluido do que o Not Your Kind. E aí, nesse sentido também, o Not Your Kind, ele já fazia um flerte ali do antigo Slipknot com as coisas que o Slipknot estava fazendo. E ele foi um disco que surpreendeu mais de cara. Você fala assim, caralho, mano, uou, caraca. Porém, eu ainda acho que as coisas que ele traz nesse disco, que é esse desdobramento que você disse, eu fiquei com a sensação, tipo assim, caralho, mano, tem umas coisas aqui que eu fiquei muito de cara. Eu falei, mano, eu queria ouvir demais isso. Eu gostei muito de algumas faixas do disco. E eu vou defender um pouco as faixas britadeiras que eu tava falando. Primeiro que é o seguinte, os caras com quase 50 anos, por 50 anos já, tipo, já tão coroa, que eu quero dizer, os caras conseguiram fazer música no nível de intensidade e energia que eles faziam quando eles tinham 20, é maluquice. É maluquice, assim. E eu acho que eles conseguem entregar esse nível, assim. Só que, tipo assim, diferente de Dying Song The Chapel Town Rag, que, e inclusive embarcando no que você estava falando, eu via muito a galera nos comentários dos reagindo, que eu fazia das faixas e tudo. Pô, o Slipknot é mais do mesmo. O Slipknot não consegue se reinventar e tudo. Eu falo assim, galera, eu acho que tem uma sensação, sim, de familiaridade. Porém, por exemplo, citando essas duas músicas, eu sinto que eles conseguem trazer algumas coisas, detalhezinhos, nuances, que te vi falando isso em algumas músicas e algumas bandas, que conseguem falar assim, puta, eu consigo ver uma coisa que eles estão aqui tentando elaborar um mini frescor aqui na música. Só que eu acho que não é o suficiente em alguns momentos. Eu sinto muito que tem slipknotizadas demais nesse disco, que talvez o fã, que eu sinto que tem muita gente que é fã desse tipo de som e quer muito ficar ouvindo esse tipo de som ainda, vai adorar, e eu sinto por causa da energia, inclusive, que eu consigo visualizar muito essas músicas com um tom muito... Porque a produção do disco consegue ser muito, eu acho que, vigorosa, e consegue traduzir o que você vê, o que talvez eles façam isso no ao vivo, sacou? Só que, de novo, eu acho que aquela coisa, posso escutar, e aquilo não parece que vai ficar na minha cabeça, sabe? A hora que tá ouvindo me empolga, mas aquilo não parece marcar o suficiente. E eu fico pensando como que o Slipknot, por escolhas dessas músicas mais lentas, que eu vou comentar daqui a pouco, como ele poderia ter usado essas coisas, esses conceitos que eles fizeram, voltando lá atrás em músicas tipo Psychosocial,
como Before I Forget, como Duality. Eu acho que eles conseguiam criar com riffs mais simples, com ideias mais espaçadas, usar melhor a falta de tempo para poder criar clima nas coisas e aprender a usar com o melhor o controle do vocal limpo, com o gritado, do core, para justamente você criar essa coisa mais de hino. E eu acho que se tivesse menos músicas, inclusive, nessa toada caralhada, talvez a gente se impressionasse mais com algumas músicas. E aí eu digo isso. Adderall, Medicine for the Dead, Acid. Você citou aí pelo menos 2 músicas assim que eu gostei. E que marcam, assim, uma certa experimentalidade, né? Por exemplo, eu gostei muito mesmo, de verdade, de Medicine for the Dead. Eu achei muito boa também. Ela tá na reta final do disco. Então, assim, olha só. Se você prestar atenção, rapidinho, só pra te cortar, é porque, tipo assim, a partir dela, o disco, ele toma uma... Por mais que tenha as músicas pesadas depois, como a Halo, que eu não soube falar, e a H377, mas eu acho que são outro tipo, porque a Halo, por exemplo, ela parece que o Slipknot tentando ser um hard rock, e a H377, ela cai muito mais pro trash, e ela talvez seja a música mais brutal e mais furiosa que tem no disco, assim. Foi bom você falar isso, porque talvez você tenha razão, eu vou prestar atenção nisso quando eu for ouvir de novo. Essa reta final do disco, ele parece que encaminha um Slipknot para uma outra pegada, né? Eu tava falando de Medicine for the Dead, porque eu acho que o Slipknot não costuma fazer isso. Mas essa música resgata uma levada de guitarra, assim, que lembra o heavy metal mais clássico, tá ligado? Só que sem necessariamente perder a grosseria do Slipknot. Porque o que me incomoda, eu não acho que o Slipknot precisa abrir mão da grosseria para poder se reinventar. Ele pode fazer coisas diferentes, ir a lugares onde eles ainda não foram, sem perder a grosseria, tá ligado? Eu acho que eles conseguem fazer isso com Medicine for the Dead. Eu acho que o instrumental é legal, é cadenciado, tá tudo no lugar certinho. Tem uma coisa quase psicodélica nessa música aqui, cara. Tem umas vibes meio ritualística, meio cósmica e tal. Deu. Agora acabou. Tipo, parece de vez em quando, até pelo nome, né? Parece que no refrão você sente uma lamúria ali dos mortos ali e tudo. Eu gosto do começo dessa música, é a coisa mais etéreo que tem no disco, por exemplo, eu acho. Sim, sim. Em comparação, tem umas sinetinhas, tem um rufar ali de tambor. Mas o refrão me deixa meio... cara... Porque eu insisto, eu acho que o Slipknot, não sei se isso é coisa do Corey, não sei se isso é coisa do Sean, tá ligado? Mas eu tenho a sensação que o Slipknot tá numa zona de conforto, num apego que eles têm com uma certa fórmula, de refrões e tal. E, cara, o Slipknot é uma banda tão incrível que, lançou discos absurdos, como o Iowa, que é extremamente pesado, extremamente monstruoso, e que não necessariamente se vale de certas fórmulas de refrão e tal para poder ter sucesso, né? Então, tipo assim, você tem uma música como lá no Iowa, você tem uma música tipo Disaster Pieces, que, caraca, o refrão daquilo ali é grosseria. A música é grosseria, a transição é grosseria, o refrão é grosseria, tudo é grosseria na música. E a música é incrível. Então eu fico com a sensação de que, às vezes, você tentar fazer uns refrões... no caso de Medicine for the Dead, eu acho que o refrão podia ser bem mais reto, bem mais diretão, sabe? Sem precisar entrar nessa coisa de uma parada acessível, sabe? Eu acho que a música continuaria maneira, não perderia a identidade do Slipknot e daria uma identidade ainda mais grosseira para a música, e uma música que seria uma coisa, digamos assim, diferente, onde eles estão indo para uma área onde eles ainda não tinham ido. A música seguinte, que é aquela... Acid. Isso. Ela me remete, por exemplo, sonoridades que lembram grunge, sludge. Eu vou te falar, total... Não, tipo. assim, cara, pra mim, cara... Corrosion of Conformity acho que é um bom exemplo, assim. Parece, tipo, mano... tem um momento ali que parece até Stone Temple Pilots, assim. Do Core, tá ligado? Do primeiro disco, assim. E é quase um blues apocalíptico que eles fazem aqui. Legal, isso aí eu gostei, sabe qual é? Então, assim, beleza.
O que talvez, a sensação que eu fico, enfim, vou repetir isso aqui porque são primeiras impressões. Talvez eles pudessem esperar um pouco mais para lançar esse disco, ou discutir melhor com a gravadora. Enfim, é o último disco com a Roadrunner. Pode ter havido questões de, não, vocês precisam lançar isso logo. Tem contrato. Às né? vezes foi lançar o disco por agora, justamente porque, tipo assim, e talvez o disco sair dessa forma, inclusive, porque precisava entregar e queria ficar livre e fazer outra coisa, qualquer coisa assim, cara. Acontece isso. Acontece, exatamente. Isso me causou essa sensação. Agora, ao longo do disco, eu fui ouvindo as músicas e aí, tipo, foi mais ou menos assim, tá, beleza. Seus Slipknot que eu conheço, estão fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu já tô acostumado, não me causou nenhum arrepio. Mas aí, conforme eu fui ouvindo o disco, eu fui encontrando outras coisas que eu falei, pô, não, isso aqui é maneiro, isso aqui eu gostei, né? Tipo assim, Hive Mind foi uma música que se destacou muito pra mim. É um som que lembra um pouco o All Hope Is Gone, mas que volta com os timbres, assim, do New Metal dos anos 2000 e dá um passo adiante, porque tem uma passagem ali no Hive Mind que é a cara do Gent atual, tá ligado? Aí eu falo assim, olha só, os caras estão dialogando com uma parada que tá acontecendo agora, que é muito... O Gent é um fenômeno, sei lá, de 2009 pra cá. Fui ouvindo, e vou te falar, as músicas que eu mais gostei, elas estão no final, né? Tipo, cara, a música que eu mais gostei é The Side. Agora, olha que loucura. É a minha música favorita, por enquanto, que foge completamente do estilo de guitarra que a gente tá acostumado com os Slipknot. Ela começa meio aquela coisa de combustão lenta, né? A Finale, eu acho que vai por esse lado também. A Finale, ela tem essa coisa de... Pra mim, ela tem essa coisa de encerramento de capítulo, de álbum. Assim, consegue ter essa coisa... Umas coisas meio orquestrais, uns cantos mais líricos ali no final, né? Que tem... eu consigo ver essa coisa de cinematográfica na música, eu acho legal. Mas na The Side, você vê do meio pro final, tipo, uns momentos, inclusive, que é só eles tocando, dando umas esmerilhadas, assim, umas coisas que fala assim, pô, por que não? Por que não fazer esse tipo de coisa? Arrebatador, tá ligado? E aí, isso, eu tenho a sensação de que The Side, na minha opinião, deveria se tornar uma das referências, assim, para eles comporem coisas que sigam nessa linha mais alternativa pra galera, sem perder o peso. Então, eu acho que eles estão tentando encontrar esse equilíbrio. Eu também acho. Tem duas músicas que eu colocaria junto nessa conta aí, que é a Ian, o jeito que ele canta o I cannot die for you. E tipo, cara, eu acho que é uma música que ela começa meio snuff, assim, meio... e tem uma coisa meio Spiders da música ali, sabe? Que é, pra mim, talvez o maior destaque do último disco, assim, em questão de ideia, em questão de proposta, em questão de ousadia, questão de me tocar como música, assim. E que a Adderall também vai por esse lado, mas por um outro lado que eu não esperava nunca, assim. E que ele me quebra um pouco no disco. Porque é a minha música favorita do disco. Cara, eu não esperava que eles fizessem uma coisa que lembra umas coisas electro-rave ali no começo, comedida, que talvez estaria numa música do Bring the Horizon, com uma construção muito estranhamente quase torta, assim, bem alternativo pra caralho, mas tipo, cara, que tem uma funkeadinha, tem uma coisa de R&B, que tem uma coisa de AOR, sabe? É muito estranho, que poderia estar num disco do Scalene, poderia estar no disco do Radiohead, poderia estar no disco do Gorillaz, assim. E aí você falou sobre essa questão do peso no final de The Side, né, o como fazer isso, eu concordo muito com você, mas eu acho que se pegasse, por exemplo, Ian, Adderall, essa música, e talvez a Medicine for the Dead, que a gente citou, a Acid, talvez também, né, que se eles pensarem um pouco menos é mais, e pensando no sentido de, são 7 discos, bicho, você vai pro 8º agora. E eu acho que, mesmo dentro das faixas pesadas, dentro dessa característica slipknotiana, e que os detalhes que vêm, sabe? Parece que você está numa caça ao tesouro ali, né? De buscando o que vai fazer aquela música ser interessante, porque realmente tem coisas ali que eles vão montando que são legais, mas parece mais easter eggs do que realmente conseguir ser efetivo pensando num público amplo. Pro público geral, talvez tenha muitas músicas que vão achar, tipo, mais do mesmo, com músicas que não cativam completamente. Pode ser impactante no peso, pode ser impactante na velocidade e na energia, mas eu acho que momentos não tanto nessas músicas pesadas. Então, Marcos, no final das contas, pra mim, minha opinião,
Eu acho que esse disco, ele consegue uma evolução, sim. Eu consigo ver eles testando coisas novas aqui nesse trabalho. Eu consigo gostar dele por inteiro. Eu me sinto agradável ouvindo por ele. Não me sinto cansado, por exemplo, ouvir o trabalho. Mas definitivamente, assim, eu acho que eu fico mais feliz com as coisas que eles apresentam para o futuro. Com possibilidades. Sim. Porque eu acho que, principalmente na questão de música, das músicas pesadas, das músicas trincadas, eu acho que esse disco, ele deixa um pouco a desejar, por mais que eu não acho que são faixas ruins. Concordo contigo, eu acho que, na realidade, esse é um disco, como eu falei, que talvez eles tivessem que esperar um pouco mais para sair. Sim. Talvez também nós, que somos ouvintes, né, que somos fãs, assim, do Slipknot, talvez a gente também tenha que esperar. Sim, também talvez a gente tenha que ouvir mais e ele pode ser um entender disco a certas ser coisas. absorvido com mais tempo, né? Aquele disco que a gente vai, né, exatamente, assimilar ele mais para frente. Algumas músicas eles conseguem acertar muito legal. As tentativas de dialogar com coisas diferentes, né, de outras vertentes, incorporar essas outras coisas para fugir um pouco daquilo que eles estão sempre fazendo muito, mas em alguns momentos eu acho que eles se atrapalham nisso, vira muita informação, parece que eles tentam fazer muita coisa ao mesmo tempo na mesma música, porém, acho que você tem razão, acho que esse é um disco que entrega uma boa promessa. A gente não sabe exatamente para onde vai a partir daqui, mas tem uns caminhos ali. Cambada do céu, é isso. Fechamos aqui outras primeiras impressões. The End So Far, 7º disco de Net do Slipknot. O que você achou? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia aí. Se liga, vamos trocar essa ideia. Depois de muito tempo vai ter um reagindozinho de tá, daqui a pouco sai do forninho esse de reagindo aí. Provavelmente no começo da semana que vem tá esse programa aí pra vocês. Tá bom? Então, Marcos, é isso. Foi o programinha. Aquele beijo, aquele abraço. Aquele tchau. Fui!